Começa agora aqui na TV Univap a nova temporada do Miscelânea. Estamos com um novo cenário, que está incrível, um novo formato e também outras novidades. Uma delas é que agora você também encontra o Miscelânea na internet, através do facebook.com/Miscelânea Univap. Lá você pode curtir a nossa página, encontrar fotos, os programas na íntegra e ainda fazer o seu comentário e a sua sugestão. No programa de hoje, nós vamos falar sobre preconceito. Esse pode parecer um assunto que já foi bastante explorado, mas infelizmente a nossa sociedade ainda tem se mostrado muito intolerante quanto às diferenças e às mudanças. Mas agora eu tenho o prazer de anunciar que a TV Univap está lançando uma campanha a favor do amor e da igualdade. Ela foi idealizada pelo aluno de Rádio e TV Erivelton Martins e tem o propósito de fazer uma série de comerciais falando sobre este assunto. E um deles você vai conferir agora na estreia do Miscelânea com exclusividade. Filho, calma, calma, tudo vai dar certo. Tudo tem a sua hora, querido. Carlos, eu preciso falar com o Carlos. Não, Danilo, ele não quer mais falar com você. Não, Danilo, ele não quer mais falar com você. Carlos! Era ele, né, pai? Era. Filho, você ainda gosta dele? Tá tudo certo. Legal, né? Então não fique de fora dessa campanha. Aproveite para divulgar para seus amigos. Curta e compartilhe no Facebook. Agora nós vamos começar com a nossa conversa com as convidadas de hoje, que é a professora Vera Molina. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. E também com a psicanalista Kátia Medeiros. Seja bem-vinda. Obrigado. Bom, eu gostaria de começar falando sobre o racismo aqui no Brasil. Nosso país, ele tem uma diversidade étnica muito grande, né? E mesmo assim, o racismo é um dos maiores preconceitos, é o que predomina ainda na nossa sociedade. Como que isso é possível? Bom, eu gostaria primeiro de dar início falando uma frase do Albert Einstein, né? Que triste época que nós vivemos, né? É mais fácil desintegrar um átomo do que provocar uma mudança e uma retirada de preconceito. Quando você fala em racismo, isto vem na história, na formação histórica da sociedade brasileira. E nós não tivemos em nenhum momento desse período recente qualquer projeto, qualquer informação mais valiosa que fosse possível reeducar as pessoas que educam as outras pessoas. Então, ainda hoje, mesmo dentro das escolas, nós vemos que o professor ainda lê historinhas infantis, onde a raça negra aparece sempre como subalterna. Como é que essa criança, no futuro, não vai projetar ou não vai representar o racismo? Se ela já nas primeiras leituras, no primeiro ouvir uma história tão linda, ela já se depara com essa questão. E no caso, o racismo não se refere apenas aos negros, né? Mas também às outras raças, como os indígenas também, né? Sim, na verdade, porque o conceito de raça, ele é um conceito político, ele não é um conceito que está na biologia. A biologia já provou que os nossos DNAs não têm raça. Mas é uma questão política e nós vamos ter sempre minorias que se subordinam, né, que subordinam às maiorias. E isto vai levar a uma discussão de poder diferenciado, de hegemonia, né, de não autonomia, de subalternidade. Então, nesse momento, você vê o negro, ele está subalterno, mas as pequenas pessoas da periferia, os portugueses que ficam nos morros, né, nas favelas no Rio de Janeiro, acabam sempre predominando, tendo um poder sobre todos os outros que ali estão, brancos ou não brancos. E sobre esse assunto ainda, falando sobre, aqui recentemente foi aprovada uma lei que estipula as cotas para as universidades públicas, né? Será que isso é uma medida que pode ser vista como preconceituosa por parte do governo? Ou talvez seja uma forma de tirar nessa defasagem que há desse processo histórico?
Bom, acho que as nossas questões culturais, políticas e sociais, elas são, por natureza, muito contraditórias. Ao mesmo tempo que você pode pensar nesse projeto como uma forma de trazer para a sociedade, não é, para a estrutura, não é, ocupacional da sociedade, os menos desprivilegiados por meio das cotas, você acaba, de um outro lado, reforçando a ideia de discriminação, né, para mim, de preconceito e, futuramente, de atos discriminatórios. Eu sou muito a favor das cotas, né, porque eu entendo que na história, se a gente olhar a história brasileira, nós vamos perceber que esta população está alixada dos bancos escolares, né, das academias, né, há 300 anos. Então não tem como, né, fazer qualquer política compensatória que não seja por meio de cotas. Né? Agora, evidentemente que ao mesmo tempo eu penso, né, que o governo brasileiro deveria estar instaurando políticas que permitissem que essas pessoas mais pobres, economicamente mais pobres, pretas ou brancas ou negras ou qualquer outra denominação que você der, ela possa ter alcance a um ensino de qualidade. Então, se nós melhorarmos o ensino público, numa próxima década, com certeza não vamos precisar mais de cotas. E a sua opinião quanto a essa questão, professora Cátia? Eu só queria ressaltar uma fala da Vera em relação até à questão desse preconceito, né? Ela estava dizendo nesse âmbito escolar, mas a gente também tem aí pela frente um desafio em relação à própria mídia, né? A gente tem, assim, em novelas, né? A gente tem programas humorísticos, essa questão toda, onde você visualiza que certos grupos, né? Usando a terminologia, né, que a gente vê hoje, as tribos, né? Elas acabam tendo um papel onde o estereótipo, ou seja, aquela ideia pré-determinada, né? Pré-hífen determinada aí, fica posto, né? Então você tem, a gente pode lembrar até no passado a gente teve aquele programa que falava tem horror a pobre, pobre é assim, pobre é assado, né? A gente vai visualizando que esses estereótipos acabam entrando não só no âmbito escolar, mas está nas casas, né, dos brasileiros, onde você visualiza que esses estereótipos, né, as novelas, onde você pode ter quem é que faz o papel do empregado, quem é que faz o papel do patrão, quem que é a rica da vez, quem que... E isso acaba, né, reforçando essa imagem do preconceito de que talvez pessoas negras sirvam para fazer papéis de empregados, sim, né? Por exemplo, em novelas de época, onde há uma questão da escravidão, aí sim, a gente tem destaque, né, e tal. A gente visualiza que nesse rol, né, não dá para contar no sentido de número, mas dá para você visualizar essa quantidade. Então é como se isso legitimasse, quer dizer, eu tenho uma escola que de repente fala sobre essas questões, como é que estão as histórias infantis, como é que estão os livros didáticos, quem são os heróis, quem, né? A gente passa por uma questão histórica e isso vai formando a identidade de um povo. Então hoje você tem crianças assistindo certos programas onde isso fica claro. Bom, então quem que é o patrão, em que momento certos filmes demonstram que só dá para você ascender se você for, né, do tráfico, ou se você for, sei lá, de um grupo, né, musical, ou se você for para o futebol, né? Então você vai visualizando isso e aí perpetua, né? Fica assim, bom, ok, está instituído. Isso já fica sendo trabalhado na cabeça das crianças, né? Crianças, jovens, adultos, porque aí quando eu estou assistindo, veja, né? Quando eu estou assistindo, estou ligando a TV e estou deixando entrar, em vez de eu, né, discutir com a minha família, com as minhas crianças, eu digo, bom, ok, quando eu ligo a TV e concordo que isso entre, né, a gente acaba legitimando algumas imagens e o estereótipo, a discriminação acaba passando. E você acha que esse tipo de, isso mexe um pouco com a cabeça das crianças? Muito tem se falado sobre bullying, né? Acho que o bullying, ele tem um pouquinho a ver com o preconceito? Total. O que a gente visualiza, né? A gente tem algumas falas equivocadas dizendo que agora a brincadeira é bullying, né? Só esclarecendo que, na verdade, o bullying ele é um assédio que acontece frequentemente em escola, mas a gente pode ter isso no trabalho, a gente pode ter isso em outros ambientes que são sociais, onde você tem essa questão do grupo. Por que ele não é um fenômeno novo? É lógico que não. Sempre existiu a brincadeira, mas assim, para a gente pensar no bullying, enquanto você brinca comigo e eu permito, sim, é uma brincadeira. Quando é um assédio de forma repetitiva, onde o sujeito não quer isso, aí a gente pode pensar que é bullying. E hoje a gente está conversando
né, a questão da internet, a questão das redes sociais, a gente está conversando hoje até com o cyberbullying, onde a coisa fica perversa de uma tal forma que eu posso fazer uma brincadeira de mau gosto que realmente se torna, né, uma questão maior, né? A gente sabe muito bem, né? A gente está numa TV onde a gente vê que a tecnologia sim está a serviço do homem, mas também é perversa, tem um outro lado. O cyberbullying hoje a gente consegue dominar em redes sociais essa questão pesada, né? A intolerância, e a gente vai ter efeitos muito nocivos a crianças, a jovens e até adultos. As pessoas acabam confundindo expor a sua própria opinião com cometer um bullying, né? O cyberbullying, no caso da internet. Porque esse assédio, ele não cessa, né? Ele não cessa. Não tem limites, né? Não tem limites, e o que a gente vai pensar? Para que o bullying aconteça, eu vou ter uma questão bem triangular. Eu vou ter a vítima, eu vou ter o agressor, mas eu vou ter as testemunhas, né? As testemunhas, os espectadores. Quer dizer, aquele que filma enquanto vocês estão praticando, sei lá, um bullying, também faz parte dessa questão, né? E aí o que a gente vê? A perversidade toma conta, né? A rede social acaba sendo, né, uma porta de entrada. A pessoa que sofre o bullying acaba tendo sérias questões psicológicas. A gente sabe de transtornos alimentares, depressão, e aí não quer ir para a escola, né? Então você vai visualizando, temos aí transtornos alimentares, se for uma questão relacionada ao seu corpo, acima do peso, abaixo do peso. Então são estabelecidos padrões, né, sociais, e que isso fica como regra. Para você ser bonito e amado, você tem que ter este corpo. Quem não tem, tá fora. Nós vamos para um rápido intervalo. Não sai daí, porque o Miscelânea já está de volta. Voltamos com o Miscelânea, que hoje aborda o assunto do preconceito. As nossas convidadas de hoje são a professora Vera Molina e também a psicanalista Kátia Medeiros. Continuando o nosso assunto, gostaria de ler uma frase que eu achei bem interessante, que foi dita pela Preta Gil. Ela disse assim: sou filha do preconceito, sou negra, gordinha e por isso me acho uma porta-voz de qualquer pessoa que sofra qualquer preconceito. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas eu gostaria de continuar. Fala assim, como que a ditadura da estética, ela contribui com o preconceito? Bom, seria bem interessante a gente pensar um pouquinho, né, sobre a postura, né, que nós temos com relação ao nosso corpo. O nosso corpo é a nossa identidade. Né? Então, quando esse corpo sofre bullying, né, significa que nós estamos divergindo do comportamento coletivo, das normas, daquilo que é aceitável, seja em qualquer lugar ou em qualquer organização que você esteja. Então, nós temos os padrões que a mídia coloca, os padrões que a medicina coloca, que a psicologia coloca, a ciência, a tecnologia, os meios de comunicação, acabam colocando normas e padrões para o nosso corpo. E aí ele torna-se submisso a essas normas. E você começa a gerar para você mesmo um descontentamento com isso. Então, quando a Preta Gil diz, ela é preta, né? Ou seja, nós não devemos ter o corpo desta cor, né? Porque esse corpo, ele vai para o erotismo, ele vai buscar outros elementos afetivos, sexuais, afetivos. Até um pouco da marginalização. Da marginalização também, né? A outra questão é a questão de ser gorda. Há necessidade de se ter um corpo esbelto para que todas as roupas caibam nesse corpo. Ao contrário, que deveria ser, o corpo deve servir nas roupas, não é? Mas vivemos esse policiamento, esse controle. Não é? Então, evidentemente que você está dentro de uma sociedade cujos padrões eles são incentivados por todas as formas de todas as formas, por todos os meios de informação. E você passa custa para você a ser aquela pessoa diferente. Você paga um preço. E é esse preço que vai incomodando as pessoas. Esta ideia pré-concebida de que eu tenho que ter o corpo de fulano, eu tenho que ter a pele tal como, eu não posso ter cabelo branco, eu não posso ser gordinho aqui. Isso vai incomodando de tal forma as pessoas que ela vai se ajustando
né, sem muita clareza e sem muita discussão com ela mesma, né, se vale a pena ou não, ela vai se ajustando até o ponto em que ela, de alguma forma, né, a nossa amiga aqui vai poder dizer isso, né, ela vai ficar não apenas estressada do ponto de vista físico e emocional, ela vai ter um esgotamento nervoso, porque ela não é capaz de se adequar. Eu não gosto muito quando a Preta Gil fala que ela resume, né, essa condição, né, da raça negra, né? Ela é bastante privilegiada, né? Teve outras fontes de informação, discutiu muito, né? Ela tem muita clareza do papel que ela cumpre na vida social. Mas é fato que não apenas a Preta, né, mas as mulheres de maneira geral, negras, mulheres, né, e gordinhas, elas estão mesmo alixadas da sociedade, né? Devemos fazer outros elementos, trazer outros elementos. Agora, o que me preocupa é a pessoa não conseguir ganhar essa identidade, né? Ela é tão frágil, ou os poderes, né, do externo, do mundo externo, são tão fortes que ela fica volúvel, vulnerável, acho que é melhor falar. Ela fica vulnerável e ela não consegue se identificar. De um outro lado, gostaria assim de acrescentar que a sociedade brasileira, ela acaba tendo influências de várias visões de mundo, de várias ideologias. E nós não podemos esquecer que a nossa ideologia dominante, ela é a judaico-cristã, né? Aquela que tem que encobrir o corpo, não é que o corpo não pode manifestar sexualidade, não é que não é da natureza humana. O amor é sempre um amor de irmãos, um irmão fraternal, não é ser prazeroso para as próprias pessoas. Então, essa cultura que também precisa ser, em algum momento, discutida pela nossa população. Os padrões, eles não são apenas estéticos, né? Eles também estão até na questão da orientação sexual. Hoje em dia, a homofobia tem estado muito na mídia, né? E eu quero saber por que há essa dificuldade de incorporar o homossexual na sociedade. Acho que, só complementando as belas palavras da Vera aqui, né? Ela acabou puxando, me dando aqui como dizem, eu digo para os meus alunos, a pimenta no pensamento, em relação à questão da sexualidade, né? Em 1900, quando Freud pensa a psicanálise, ele vai justamente dizer sobre a libido, né? Que é uma energia relacionada à sexualidade e, óbvio, né, eu brinco que o Freud ele não veio a este mundo a passeio, porque quando ele diz, sim, é um corpo que pode né, trazer prazer, principalmente o feminino, né, ele revoluciona e ele vai, e aí a psicanálise, tudo que vem depois da psicanálise, né, a gente visualiza essa revolução. E o que a gente visualiza também, essa questão né, que vocês falaram tão bem, em relação a essa identidade, né? A gente visualiza que, antes de eu ser um indivíduo, eu sou um grupo, né? Eu sou o resultado de tudo aquilo que eu vivo em grupo. E essa estética, né? Eu posso até acrescentar a palavra ditadura, né? Ela me formata, ela busca em mim, espera-se que eu tenha este ou aquele corpo, este ou aquele cabelo, este ou aquele jeito de falar, e eu volto às tribos, né? Quer dizer, como eu me visto é quem eu sou. Então a gente sai do ser para o ter, né? E esse corpo ele passa por isso. Hoje a gente tem, falando de novo dessa questão da tecnologia, blogs onde, infelizmente, anoréxicas e bulímicas vão ensinando como fazer para você emagrecer. Técnicas, né? Técnicas. Hoje você come uma maçã, 2 alfaces, se você não resistir, faça assim, você vomita, nanana. Então, o que é isso, né? Eu estou socializando uma prática relacionada a uma psicopatologia que é a anorexia e bulimia. Detalhe, está equivocado quem pensa que isso é uma coisa da juventude, né? Por quê? O Brasil é o recordista de cirurgias plásticas do ponto de vista da estética. Nós temos meninos e meninas de 16, 17 anos já se mutilando e jogando a felicidade em próteses de silicones, este nariz, este bumbum e tal. A gente tem. Mas também é perverso para o adulto. Hoje a gente tem apresentadoras de programa que tem o mesmo formatinho, né, assim, oriental, né, aquele sorriso plástico, e que isso também se vende. É nicho de mercado, né, assim, e a gente vai visualizando que para você ser bonita você tem que ter este nariz, este corpo. Isso é perverso.
tanto para a questão da juventude quanto para a questão... E as pessoas acabam sendo vítimas do preconceito, mas ao mesmo tempo elas praticam preconceito contra elas próprias, Com né? certeza. Tanto nessa parte da estética, porque tudo tem um padrão, né? A sociedade impõe os padrões e as pessoas absorvem esse tipo de coisa, né? E a gente pode chegar para a homofobia, né, nessa questão. É óbvio que a gente poderia pegar a história, né, e repensar, até como a Vera falou super bem, em relação às nossas heranças históricas para se construir esse padrão. O que é, né, o que é o homem brasileiro, o que é a mulher brasileira, como é que a gente montaria, construiria isso. O que a gente visualiza, sim, somos um país que temos a maior parada gay, né, do mundo. Eu vejo isso como avanço. Hoje a gente tem... eu não sei se ainda é avanço, talvez a Vera também tenha boas contribuições. Hoje a gente tem novelas que se falam sobre esse assunto, mas veja, não há o beijo, né? Eu sei, você sabe, está ali implícito, mas não há o beijo, afinal de contas o beijo fere. O beijo entre um homem e uma mulher não fere, mas o beijo entre iguais fere. Então, na verdade, continua-se perverso, porque... Né, existem limites, né? Veja, né? Eu acho que o que dá para a gente pensar em relação à homofobia, talvez passe pela tolerância. O século XXI se inicia com esse grito de guerra, vamos ser tolerantes. O tolerante necessariamente não significa gostar. Isso pode me incomodar, isso eu posso não gostar. Isso não significa que eu posso pegar uma lâmpada na Avenida Paulista e furar o olho de uma pessoa, porque eu supostamente acho... Né? Então, o que é que tanto me incomoda? A gente tem uma máxima na psicanálise que é tudo que me incomoda no outro é meu. A gente uma pimenta no pensamento aí, né? Então, o que tanto me incomoda, e supostamente eu acho. O preconceito, talvez a grande ação nociva, seja atribuir a um grupo coisas que eu não sei, eu não conheço este fulano. Mas eu acho que ele pertence a esse grupo, que todo mundo que é desse grupo é assim. E eu vou montando, e a intolerância vai se fortalecendo demais, né? Como que eu posso desfrutar da minha liberdade como pessoa, como indivíduo, sem ferir a sociedade? Bom, essa é a grande contradição que nós vamos viver esse momento, não é? Acho que em todos os momentos históricos essa contradição foi patente. Os indivíduos, eles são educados para se individualizarem mesmo. De um lado. Do outro lado, ele tem que manifestar uma semelhança com o que está à sua volta. E nós precisamos viver essa contradição. Até onde eu sou Vera e até onde eu sou a Vera Molina, que é a Vera que as pessoas me conhecem. Essa contradição, ela é latente, mas ela tem que ser vivenciada, e ela vai ser vivenciada ainda por muito tempo, até o momento em que as nossas novas regras de jogo forem sendo colocadas e modificando-se, portanto, o perfil das pessoas. O corpo, ele é definidor. Então, também a gente tem que entender um pouco até a questão do preconceito, porque o corpo é definidor. A gente não vê um outro homem com outro perfil. Homem é homem. Então, é a anatomia do corpo do homem e da mulher que dá a ele a identidade de homem e mulher. À medida que ele modifica esse corpo, ele adota uma nova anatomia, é aí que você tem a rejeição. Isso eu gostaria de guardar um pouquinho, mas gostaria de fortalecer a ideia de que os preconceitos, as ideias preconcebidas, elas não vão sendo formadas na minha cabeça porque eu sou assim ou assado. São ideias que vão sendo formadas no grupo, naquele grupo a qual eu pertenço. E eu posso ser preconceituosa. Isso não tem nada demais, porque é uma ideia minha, pré-concebida. O que eu não posso é transformar essa ideia num comportamento discriminatório. Então, assim, até ser preconceituoso se aceita, mas não se aceita é que outras pessoas, cidadãos que pagam impostos, sejam discriminados por uma opção. Pensar de um jeito não me dá direito a te de agredir agir por como isso. eu quiser. Sim. A gente gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Mas eu quero agradecer também a companhia de você que está aí em casa, que nos assistiu. Não se esqueça que o Miscelânea também está na internet através do facebook.com/miscelânea Univap. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau!